Olá! Na aula anterior, nossa conversa foi sobre os grupos e as situações em que o consumo de álcool não é recomendado. Um desses grupos, você deve se lembrar, é o das crianças e adolescentes. Bom, hoje temos dados de pesquisas nacionais que mostram que crianças de 12 anos já começaram a experimentar bebidas alcoólicas. E posso falar que vejo um cenário preocupante a partir da minha vivência clínica também. O objetivo aqui não é aterrorizar ninguém, mas sim trazer esse assunto relevante para analisar e discutir na aula de hoje. Nesse vídeo, nós vamos falar por que crianças e adolescentes não devem beber. O álcool é uma substância psicoativa, ou seja, uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, alterando a função cerebral. É uma droga legalizada e é a mais utilizada por adolescentes no Brasil e no mundo. Antes de qualquer coisa, é interessante a gente entender como surge o desejo de beber nesse público. Um dos motivos é a simples curiosidade. A adolescência e o início da vida adulta são períodos marcados por descobertas. A puberdade provoca mudanças físicas e psicológicas, despertando a necessidade de conquistar mais autonomia em relação aos adultos. Em geral, o jovem gosta de experimentar, viver o hoje. E tem a questão da aceitação social do grupo que faz parte. Se todo mundo no meu grupo faz, eu também quero fazer. Então, o jovem sente a necessidade de conquistar mais autonomia em relação aos adultos. O grupo de amigos passa a ter mais influência no comportamento. Vamos falar mais sobre isso em uma aula futura. O cérebro, ainda em desenvolvimento, predispõe adolescentes a buscarem novas experiências, principalmente as que consideram ousadas e divertidas, e não medir muito bem as consequências. Alguns comportamentos que envolvem agressividade e impulsividade, como a sensação de quebrar regras, também estão associados à região do cérebro que ainda está em formação e que controla isso, o córtex pré-frontal. Esses fatores é que levam a um maior índice de experimentação e consumo precoce. Mas será que essa vontade seria tão perigosa se o acesso ao álcool não fosse tão facilitado em nossa sociedade? Um dado interessante que surgiu em pesquisas da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que mais de 1/4 dos jovens de 15 a 19 anos em todo o mundo bebeu nos últimos 12 meses. Número que, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, é semelhante no Brasil. Um fato interessante é que as meninas têm apresentado taxas de experimentação e consumo ligeiramente maiores que as dos meninos. Vamos falar de alguns mitos a respeito do consumo de álcool envolvendo crianças e adolescentes. E como esse assunto geralmente causa desconforto, nosso primeiro mito é: meu filho ainda não está na idade de conversar sobre álcool. Eu costumo dizer que a primeira conversa sobre abuso de substâncias com seu filho tem que acontecer dentro do útero. Como assim? Desde a formação do feto, devemos refletir sobre o uso de álcool e drogas. Se a mãe é dependente de álcool, por exemplo, existe risco de ocorrência da síndrome alcoólica fetal, com consequências graves e irreversíveis ao desenvolvimento da vida em gestação, como parto prematuro, deficiências físicas e cognitivas. A minha dica é: aproveite um desenho, um filme, qualquer situação para falar sobre prevenção do uso nocivo de álcool. Tem dependente químico na família? Tem que falar sobre isso. Geralmente falhamos na prevenção. E só tratamento não dá conta. A gente vai ficar enxugando gelo. Repito, temos que bater na tecla da prevenção. E aí chegamos ao próximo mito. Não adianta eu falar, ele não me escuta. A gente sabe que é muito difícil dizer a um jovem o que ele deve ou não deve fazer. Mas isso é parte do processo de educação. Não é fácil.
É necessário paciência, argumentação, assertividade e, acima de tudo, exemplo. Não é raro jovens desafiarem a autoridade. Faz parte do seu processo de amadurecimento. Mas precisamos começar, dentro de casa, a adotar uma postura mais assertiva, esclarecendo, argumentando e reforçando as consequências negativas de um início precoce do uso de álcool. O que precisa é botar o assunto na mesa precocemente. Prefiro que aprenda a beber comigo. Acabamos de falar em exemplo. Às vezes atendo no meu consultório uma mãe que diz: meu marido está ensinando meu filho a beber. Devo deixar? Bem, o filho dela, nesse caso, tinha 13 anos. E a minha resposta é: não, não deve. É como eu costumo dizer: crianças vêm, crianças fazem. Não tem por que ensinar uma criança ou adolescente a beber. O papel dos pais é, sim, conversar abertamente sobre os riscos de álcool nessas faixas etárias. Não estimular o uso e muito menos dar o exemplo do consumo de álcool. Só um pouquinho não vai fazer mal. Muitas famílias têm por tradição oferecer bebida alcoólica aos pequenos. Pode ser um pouco de vinho diluído, pode ser um gole de cerveja do pai, um pouco daquela batidinha de maracujá. Quando a gente fala que faz mal, tem pais ou responsáveis que logo dizem: eu sei o que é melhor para a minha criança. Bom, se você pensa assim, o que eu posso fazer é te mostrar algumas conclusões de estudos e pesquisas. E aí você me diz se o seu ponto de vista está correto. Combinado? Pesquisas da Organização Mundial de Saúde e de outras instituições científicas indicam que o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes compromete o sistema nervoso central, que até cerca de 21 anos de idade ainda está se desenvolvendo. Com isso, prejudica a aquisição de habilidades que acontecem intensamente nesse período, como aprendizagem verbal, memória e atenção, as chamadas habilidades cognitivas, e as habilidades socioemocionais, de autocontrole, motivação, julgamento e várias outras. Quanto mais cedo a experimentação, maior a probabilidade de desenvolver dependência no futuro, além de aumentar o risco de uso precoce de outras drogas. Falamos um pouco sobre isso na aula anterior, você deve se lembrar. E ainda, sob efeito do álcool, os jovens se expõem mais a comportamentos de risco, como brigas, sexo desprotegido e acidentes. O álcool também potencializa o risco de comportamentos violentos. Como consequência de tudo isso, algumas pessoas também têm problemas sociais, interpessoais e até legais. É bastante informação, não? Mas calma. Não precisa saber tudo de cor. Você deve estar se perguntando: e na prática, o que eu posso fazer? Bem, tem algumas atitudes que pais e responsáveis por jovens de formação podem sim tomar. Elas ajudam a prevenir o consumo precoce de substâncias, mas eu vou além. Eu me arrisco a dizer que ainda tornam a relação entre filhos e cuidadores muito melhor. São o que nós chamamos de fatores de proteção. Criar envolvimento afetivo, estabelecer limites claros para o comportamento do jovem, manter-se atento e informado sobre o que acontece na vida dele ou dela, deixando abertos os canais de comunicação, fortalecer vínculos e construir uma relação sólida e de mútua confiança e amizade. Com tudo isso, você certamente vai fortalecer o ambiente de proteção ao redor da criança ou jovem sob sua responsabilidade. Em oposição a essa postura de proteção, temos alguns fatores que são considerados de risco, ou seja, que aumentam o risco de envolvimento de crianças e adolescentes com álcool. São atitudes que não contribuem para criar um ambiente protegido. Não se envolver com os sentimentos e as necessidades da criança ou adolescente e não valorizar a personalidade dele ou dela. Não assumir e demonstrar sua autoridade como responsável, deixar de estabelecer padrões amigáveis de comunicação, negligenciar a ocorrência de abusos na família e no entorno, tornando aquele assunto um tabu e,
principalmente dar exemplos inadequados ou inconsistentes. Jovens e principalmente crianças se espelham no comportamento daqueles que admiram e dos que vivem ao seu redor, especialmente os pais. Bom, de tudo isso, o que é importante a gente ter sempre em mente? A adolescência é uma fase mais vulnerável social e fisiologicamente à aquisição de comportamentos que podem se estabelecer pelo resto da vida. O cérebro humano está em desenvolvimento até aproximadamente os 21 anos de idade. Portanto, beber antes disso pode comprometer as etapas do desenvolvimento e amadurecimento do cérebro. É por isso que, em suma, nossa recomendação aqui é: crianças e jovens não devem consumir álcool em quantidade alguma. Tratar a dependência é importante, mas precisamos atuar principalmente na prevenção. E o cuidado e orientação para faixas etárias mais jovens é fundamental para essa estratégia. Em outras aulas, veremos também outras questões relacionadas ao consumo de álcool por jovens e suas particularidades. Até lá!